eu gostaria de oferecer hoje uma reflexão e uma catequese cujo título é Serva do Senhor. Maria, serva do Senhor. Antes, porém, eu gostaria de te convidar a rezarmos, pedindo ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Repitam comigo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mas nós te pedimos também, ó Maria, nossa mãe, que dissestes: eis a serva do Senhor. Ensina-me, ó Mãe, pôr a minha vida ao vosso serviço e ao serviço do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma das dimensões mais importantes da nossa vida cristã é entendê-la como uma vida de servos. Entender, portanto, que nós somos chamados ao serviço. Porque nós seguimos um mestre que disse: eu não vim para poder ser servido, mas eu vim para poder servir e dar a vida por todos. Então, a vida a serviço dentro da igreja, ela é uma exigência da própria natureza da vida cristã. E a gente sabe que o Senhor, Ele nos capacitou com todos os dons, os carismas, para poder exercer ministérios na sua igreja e no mundo, na sociedade em geral, colocando a nossa vida a serviço e oferecendo os dons de Deus a serviço do reino de Deus e da construção desse reino, na construção de uma sociedade, de uma humanidade harmoniosa, com justiça e com paz. Então, o que eu estou querendo dizer é que realmente faz parte da natureza da vida cristã o chamado ao serviço. E nós encontramos o modelo principal no nosso mestre, conforme eu já disse, lembrando do que ele disse: eu não vim para poder ser servido, mas eu vim para poder servir e dar a vida para todos. Depois de Jesus Cristo, nós encontramos o modelo perfeito de serva, que é em sua mãe Maria Santíssima, em Maria, a Nossa Senhora. Então eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre isso. Antes, porém, de nós contemplarmos essa dimensão em Maria Santíssima, eu gostaria de partir de um dado, um princípio muito importante para nós compreendermos isso. Que os grandiosos efeitos da graça de Deus na vida de um cristão, esses efeitos da graça de Deus, que a graça de Deus produz em nós, por exemplo, a graça da filiação divina. Eu e você, nós somos filhos de Deus, filhos adotivos, filhos no Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós participamos também na vida de Deus. Isso é efeito da graça de Deus em nós. E nós vivemos também uma vida de relações íntimas com a Santíssima Trindade. Tudo isso é efeito da graça de Deus em nós, na nossa alma. E eu estou dizendo isso para poder afirmar que em Maria Santíssima tudo isso existe em plenitude e em realismo inteiramente singulares. Ou seja, enquanto nós cristãos experimentamos tudo isso como efeito da graça de Deus em nós, Maria Santíssima também como efeito da graça de Deus nela, mas porém num grau muito mais elevado, num grau muito mais perfeito. Diz o documento do Vaticano II, Lumen Gentium, que Maria de fato ela foi agraciada com o supremo ofício e dignidade de mãe do unigênito de Deus e, portanto,
filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. Por este dom de graça exímia, está imensamente acima de todas as outras criaturas celestes e terrestres. Maria é uma criatura humana, mas tão elevada em graça e em santidade, que o documento da Igreja diz que, portanto, ela está imensamente acima de todas as outras criaturas celestes e terrestres. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, está escrito o seguinte: escolheu em Cristo, o Pai escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para serem santos e imaculados diante dele. Ou seja, o Pai nos escolheu, em Cristo Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele. Em Maria Santíssima, isto ocupa o primeiro lugar entre os que o Pai escolheu. Ou seja, Maria Santíssima, ela vem como primeira na fila daqueles que o Pai escolheu. E ela é primeira, está no primeiro lugar nesse chamado a ser imaculado, santo diante dele, pela singular plenitude da graça e pela santidade com que Deus a adornou desde a sua Imaculada Conceição. Ela está em primeiro lugar porque, prevista pelo Altíssimo juntamente com a encarnação do Verbo, antes de qualquer outra criatura. Pode-se aplicar a ela o que está em Provérbios 8:22. O Senhor me possuiu desde o princípio dos tempos, antes de todas as suas obras. Eu te convido a pensar, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Adão, privado do estado da graça, foi expulso do paraíso terrestre, surgiu um raio de esperança que iluminou as trevas da humanidade decaída. Veja em que consiste esse raio de esperança. O Senhor disse: inimizades, porém, entre ti e a mulher. O Senhor disse isso para a serpente. E entre a tua descendência e a descendência dela, e esta esmagará a cabeça. Ou seja, a descendência da mulher é que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é uma referência, naturalmente, direta a nosso Senhor Jesus Cristo, que derrotou o demônio, e o Senhor descendente da mulher, encarnado, com o Verbo encarnado, que nasceu de uma mulher. Portanto, Maria, ela aparece aqui nesse horizonte como mãe do Salvador, como imaculada, como toda pura, que nem por um instante ela foi ou será escrava do demônio, mas sempre criatura privilegiada, toda de Deus, a filha predileta que o Altíssimo pôde olhar sempre com suma complacência. Como que Maria Santíssima viveu esta graça da filiação divina, esse privilégio da filiação divina? Ela o viveu com um profundo senso de humildade e de dependência ao Senhor, de uma amorosa adesão a todas as vontades do Senhor nosso Deus. E o mais belo testemunho dessa disposição, e a resposta a Deus, nós vimos isso na resposta que ela deu ao anjo: eis a serva do Senhor. Então Maria, a filha predileta, a filha privilegiada do Pai, aquela que está como primeira entre as criaturas, ela responde a essa graça da sua filiação divina, se colocando como serva. Eis aqui a serva do Senhor.
Está Maria, portanto, consciente de sua posição de criatura em face do Criador. E embora ele a tenha elevado a tão alta dignidade, que depois de Deus ela é a maior que possamos imaginar, como diz o Papa Pio XI. E para exprimir as suas relações com o Senhor, a Virgem nada encontra de melhor do que declarar-se serva. Fico pensando, quem dera nós, reconhecendo o privilégio de filhos de Deus, nós respondêssemos a Ele com total disposição e disponibilidade como servos do Senhor. Como servos. Esta palavra, portanto, serva do Senhor, exprime a atitude interior da Virgem perante Deus. E não se trata, portanto, de uma atitude transitória. Maria é serva permanentemente, habitual em toda a sua vida, semelhante à vida de Jesus, o servo de Javé, que vindo ao mundo disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a vossa vontade. Assim Maria, que deveria ser a imagem mais fiel do Cristo, oferece-se à vontade do Pai Celeste, dizendo: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, deste modo, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos aqui pensar que, fiel a essa oferta, Maria, ela aceita incondicionalmente não só qualquer desejo manifestado por Deus, mas também qualquer circunstância por Ele permitida. Assim sendo, ela aceitará a longa viagem penosa que a conduzirá para longe de casa, precisamente nos dias em que ela deveria dar à luz ao Filho de Deus. Ela vai aceitar, por exemplo, a humilde e pobre estrebaria, a fuga noturna para o Egito, as dificuldades e os incômodos do exílio, o trabalho e o cansaço de uma vida pobre, a separação do filho que se afasta dela para se dar ao apostolado, as perseguições e as injúrias dirigidas ao seu Jesus e tão pungente ao seu coração materno. Ela vai aceitar, enfim, os opróbrios da paixão e do Calvário, a morte do Filho amado. Então nós podemos, com toda razão, pensar que em cada circunstância as suas disposições interiores terão sido as do dia da Anunciação. Eis a serva do Senhor. Que exemplo de humildade e de dependência de Deus nós encontramos em Nossa Senhora. Que exemplo de fidelidade absoluta à vontade de Deus. Que perseverança na vocação, apesar das dificuldades e dos sacrifícios que podemos encontrar em nosso caminho. Nós poderíamos viver e experimentar sempre isso que a nossa Santa Mãe do Céu experimentou e deixou como exemplo para nós, de sermos servos em todas as circunstâncias. Tem uma frase que eu gosto muito dela e é muito simples. Isso está na boca e na compreensão do povo. O servo é sempre servo. E em Maria Santíssima a gente vê que a sua vida de serva, e a nossa também deveria ser assim, é consequência da graça da filiação divina. Assim como Jesus, sendo Filho de Deus, ele se colocou entre nós como servo da humanidade. Ele não exigiu para si a condição que o separava da humanidade. Mas, embora sendo filho, ele se colocou como servo. Maria, embora sendo filha, pela graça de Deus, ela se coloca entre nós como serva. Peçamos, portanto, a Deus que imprima em nós essa graça da filiação.
Ó filha, escutai e vede, tão preciosa fostes, que merecestes tornar-vos filha do Filho, e será serva daquele que gerastes. A mãe do Senhor, a mãe do Salvador, Filho do Altíssimo, o Rei arrebatado pelo esplendor de vossa beleza, escolheu complacente vossa carne imaculada para o lugar de seu recolhimento. Por isso concedei que aquele que vos quis por mãe com tanto amor, de tal modo, nos dê o encanto e a plenitude de sua graça, que na terra sejamos vossos pelo amor, e depois da morte, sem temor, possamos ir ao encontro daquele que gerastes, ó Santa Mãe. Eu vos abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e desejo que Maria Santíssima permaneça na sua vida como mãe, te ensinando os caminhos que ela trilhou, de viver a sua filiação divina como serva do Senhor, como serva da Igreja e da humanidade. Fiquem todos com Deus. Amém.